Fala galera, vou começar aqui o vídeo que eu prometi sobre respostas, né? É porque eu tive duas semanas, né? O post foi do dia 30 de julho, eu tive desde lá até agora umas semanas aí bem corridas e aí não deu para parar para realmente fazer um vídeo para dar uma atenção. Aí hoje domingão, aqui em Minas, bem frio, e o meu filhinho menor dormindo fica mais fácil. Ele zoa muito, bota muito terror e aí não dá para fazer muita coisa. Então vamos lá, Bornauer, Lenatinue, e vou começar a responder aqui as perguntas da página Conexão Vodun, tá? Maurício de Souza: por que os voduns são divididos em famílias? Existe alguma lenda ou dogma que existe esse tipo de organização de culto deles? Maurício de Souza, pergunta feita no dia 30 de julho, às 18h23. Então, Maurício, o que acontece é o seguinte: os voduns eles são divididos em clãs porque as sociedades daquela região são divididas em clãs. E isso é algo muito natural e acontece no mundo inteiro. Exemplo, se você pegar na Europa, os clãs nada mais nada menos que são os nomes das famílias reais. O que acontece é que quando falamos de culto vodun, né, nós temos que nos remeter a um recorte histórico de 1200, 1100, dependendo do vodun até antes, e que são divididos em clãs porque eram pequenos grupos mesmo, né? Eram pequenas aldeias, pequenas vilas de 100 pessoas, 50, 100, 120, 100, 200 pessoas. Com o tempo que isso foi, né, aumentando, mas naquela região ali onde hoje é o atual Dahomey, o atual Benin, antigo Dahomey, antes até do Dahomey, né? Dahomey foi fundado por Nakodonu, tomou o Dahomey do rei Dan. As organizações eram de nômades coletores, né? E de caçadores coletores, ou seja, eram grupos pequenos, né? 100, 200 pessoas, e aí aquele grupo, né, ele não tinha uma interação com outros grupos pela distância, porque não era uma zona muito povoada, né, onde é hoje o Benin. Então isso provocou um fechamento de grupos, ou seja, o grupo A, um clã A, né, ele cria um próprio dialeto, ele cria um próprio costume, e o clã B, que está a 20 quilômetros de distância, é a mesma coisa, se adapta ao meio. Só que assim, o culto vodun, ele na verdade ele representa o culto de como é formada a sociedade, aonde eles, né, os voduns, quando eram humanos, porque nós temos duas classes de voduns, tá, Maurício? É porque a palavra vodun ela tem uma designação para muitas coisas, tá? Coisas imateriais, animistas, dá características e também a divinação, né? Você traz aquela pessoa para um ambiente divino, traz aquele raio, aquele vento para um ambiente divino, ok? Então o vodun ele é a própria sociedade. Por isso que a questão de vodun no Brasil, do culto do Brasil, em certo ponto, ela passou a ser diferente. Não era dessa maneira, mas passou a ser diferente, né? Porque na verdade o culto ele é a continuidade, é a continuação da sociedade, onde ele viveu e aonde aquele culto se perpetuou, né?
Então as características daquele culto, elas são peculiares, elas têm sentido no que fazer ou por que fazer, porque representa uma família, representa um conglomerado de pessoas, né? Que hoje o candomblé não, hoje a ideia do candomblé, e eu sou muito metralhado aí por alguns grupos do candomblé hoje, né? O New Candomblé, porque fazem santo por amor, porque acham legal, candomblé classe branca, candomblé de branco classe média, porque na verdade, tá? Existe um sentido, né, de você cultuar. Você não pode cultuar o que você gosta, porque é legal. Não, é porque tem um sentido consanguíneo da tradição da sua família, enfim. E é por isso que a questão clânica, né, ela é bem acentuada. Já no culto aos orixás, a sociedade iorubá é diferente. Falamos de costumes, tá? E não tem lenda, não tem dogma, não tem isso. É uma questão cultural, tá? E acredito que facilitou isso por alguns vetores. Um deles é a distância, né, entre um grupo e o outro. Outro fator é que a cidade onde hoje é Quito era uma rota, tá? E ali onde hoje é o Benin, acabou tendo um grande fluxo de pessoas, né? Onde passavam pelo Quito, cruzavam o Benin e iam em direção às rotas de comércio, né? Das antigas rotas de comércio árabe. Então, Queto, passava pelo Queto, Benin, Togo, né? Mali, aonde, né, o grande reino do Mali. Para quem gosta de história, o grande reino do Mali realmente foi um reino muito poderoso, né? Então, ou eles iam para ali ou subiam para a direção do Egito, né? Então, fragmentos de outras civilizações ficaram ali. E aí começa um grande problema, né? Onde o costume e etnia, costume e língua diferente. Aí reforça a situação clânica, ou seja, pessoas que têm coisas em comum, elas se fecham, elas, né, tá, aquele grupo de pessoas com coisas em comuns, eles se fecham, né, e se blindam num local. E aí acontece a questão clânica, mas é algo bem natural isso. Ok? Eu vou ver se eu respondo mais um aqui, ó. Doug Moraes. Pergunta também feita no dia 30, às 18h26. Colofé, pai, colofé. Como funciona a musicalidade Jeje e como se dá a estrutura rítmica? Bom, primeiro temos que salientar o seguinte: quando falamos Jeje, falamos Brasil. Se você falar Vodun Sisen, falamos Benin e Togo, tá? Então, a musicalidade Jeje no Brasil, ela é, ao meu ver, ela é dividida entre o Jeje baiano e o Jeje carioca, tá? Na Maranhão, Casa das Minas, é uma outra história, mas a música, o Jeje é dividido em Jeje baiano e o Jeje carioca, né? Onde o Jeje baiano é um Jeje que, ritmicamente falando, é a mais pobre, ao meu ver,
do que o jeje carioca, certo? O jeje baiano é um jeje muito cadenciado até demais, é mais lento, né? Com poucas dobras. O jeje carioca é mais rápido, com maior número de dobras, tá? O maior número de bossas no rum do que o jeje baiano. Porém, o jeje baiano tem uma característica que não tem no jeje carioca. Poucas cantigas acontecem isso no jeje carioca e é comum no jeje baiano, né, que é aquela conversão de ritmo. É muito comum no jeje baiano eles trocarem a mesma cantiga, ela ficar em dois ritmos, né? Troca de ritmo, troca de ritmo, troca de ritmo. A mesma cantiga. É no sató, passa para ramunha. É no sató, passa para ramunha. É no sató, passa para ramunha. Mas, por exemplo, lá, né? Lá eles têm o quebrado, né, é o ritmo é o quebrado, ramunha, que eles falam vamunha, vamunha, quebrado, vamunha, modubi, quebrado, vamunha, modubi. Eu não lembro se eles falam bravum. E o ritmo de louco, que eu esqueci agora, que é como se fosse uma gueré. Então, esse. No Rio nós temos sató, nós temos bravum, nós temos vivauê, nós temos ramunha, nós temos arroninha, nós temos dobá, é o dobarum, que dobá, tudo que tem final rum ou vum é do euê, rum é do fom bem, é ritmo, é tambor, né? Tipo dobarum, o dobavum, é o tambor de dobá. Danrum, né, que é um ritmo do Benin. Danrum é um tambor de dan, entendeu? Então nós temos no Rio o sató, o bravum, a ramunha, que é a marcha, ou a roninha, que é um toque de guerra, o dobá, o vivauê. A estrutura rítmica é aquela: rumvi, rum-rungan. Rumvi é o atabaque pequeno, que a deturpação de rumvi virou rumpi. Rumvi, é lé, né? Aqui virou lé, porque o lé, na verdade, é um atabaque auxiliar, tá? Lé é um atabaque auxiliar. É o conjunto de atabaques também. Você pode chamar de o lé, né, com um conjunto de atabaques, o lé é o atabaque. Porque quando você fala rum-lé, eu falo atabaques. Rum-lé. Aí é atabaques, porque lé é plural. Tá? A estrutura é a corriqueira que falam por aí. Ela é rum-pi-rum. A correta é rum-vi, rum-rungan, que é o grande atabaque. Então, mas rungan não é... não é sacerdote? Também. A pronúncia de rungan é ungan. Isso é um sacerdote. Ungan. Tá? Agora, ungan é o tambor. O acento é diferente, porque o acento do rungan em relação ao tambor, ele tem o contralto, o prolongamento. Então é ungan, não ungan. Deu para responder duas aí. Eu vou respondendo. Meus vídeos são um pouco compridos porque eu não consigo explicar meia boca, né? Valeu, galera.